Alegria extraordinária estar nessa instituição, tem uma história muito rica, que é um estímulo permanente para qualquer um de nós. Está aqui na Associação Comercial. Queria saudar o Paulo, saudar a Eduarda, que acabou de fazer a apresentação do trabalho do Fórum. Queria saudar o Murilo, presidente da Vale, saudar os empresários aqui presentes, saudar as lideranças, de uma maneira geral, ligadas ao setor público, na figura do meu ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno. A gente devia fazer uma salva de palmas para o Júlio, que ele está com a encrenca na mão que não tem tamanho. Está precisando de muito carinho e de muita energia, né, Júlio? Queria saudar a todo mundo, a todos os presentes. Eu vou fazer pequenos comentários que eu acho que é a contribuição que eu posso oferecer. O primeiro comentário é a gente pensar como é que está organizado o país. E a conclusão é muito rápida. Está muito mal organizado. Nós temos um país organizado com uma federação que é de direito, mas não é de fato. E pior, não leva em conta a diversidade da realidade do país. Eu acho que isso é o mais grave. Se a gente for lá na nossa divisa em Bom Jesus de Itabapoana, o município de Bom Jesus do Itabapoana está submetido a um padrão de organização que é o mesmo da cidade do Rio de Janeiro, é o mesmo da cidade de São Paulo. Isso não tem como dar certo. Por isso não está dando certo. Não tem sentido e não fica de pé. A diversidade é enorme. Nós temos 60 regiões metropolitanas no Brasil. Nessas 60 regiões metropolitanas no Brasil, nós temos metade da população brasileira. Para ser preciso, 48% da população brasileira. Se olhar o que tem de ciência e tecnologia nessas 60 regiões metropolitanas, é grande parte do conhecimento científico e tecnológico do nosso país. Se olhar o que tem de PIB, é mais de 60%. Se olhar os desafios, seja a favela, seja a iluminação pública, seja o urbanismo, seja a coleta e destinação do lixo, seja a coleta e tratamento de esgoto e tantos outros serviços, eles estão organizados numa lógica que não é a lógica da realidade vivida. Eu vou dar um exemplo lá da minha terra. Eu fui prefeito da capital, eu fui prefeito de Vitória. A cidade de Vitória não tem produção de água. A captação de água e o tratamento de água que chega a Vitória está fora da cidade. É um sistema interligado. Mas se olhar, se visitar as nossas leis, os nossos regulamentos, eles não levam em conta absolutamente nada disso. Teve um esforço do Congresso Nacional recente, que foi o debate em torno do Estatuto da Metrópole. Avançou? Acho que avançou. Só o esforço que foi feito foi um passo, mas evidentemente está muito aquém das nossas necessidades. Eu, como fui prefeito e depois fui governador, eu cheguei no governo e organizei a região metropolitana. Criei um conselho, criei um fundo metropolitano, contratamos projetos integrados de saneamento para a região metropolitana da Grande Vitória, um fato inédito. Contratamos um programa integrado de transporte coletivo.
Mas eu volto a dizer, o Estatuto da Metrópole foi um passo, eu dou valor, mas absolutamente insuficiente. Porque, na verdade, nós precisamos de um marco de federação que leve em conta esses arranjos que estão aí, aonde divisa de município não tem nada a ver com o ato de prover serviços que são essenciais para a população, como é o transporte coletivo, como é o fornecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto e assim por diante. Nós vamos ter que rever o Pacto Federativo. Essa é a primeira conclusão que eu queria rapidamente chegar aqui. E levar em conta que cada município vai ter que ter um pouco mais de autonomia para se organizar e que regiões como regiões metropolitanas do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, da Grande Recife e assim por diante, nós temos que construir um marco próprio para essas regiões, com governança, e eu estou falando governança de uma maneira ampla e com orçamento. E com orçamento, para que a gente possa fazer avançar essas ações, inclusive para fazer avançar, Paulo, as propostas que acabaram de ser apresentadas pela Eduarda, né? Que precisa de um arranjo institucional que contemple propostas importantes que vieram de baixo para cima, e eu dou muito valor a isso, mas que vindo de baixo para cima possam deixar de ser mais um papel, mais um plano, de tantos planos que nós temos nesse país, querido nosso, guardado dentro de uma gaveta ou pendurado dentro de uma estante, né? Então, assim, essa é a minha primeira consideração para vocês. Minha segunda consideração para vocês é que o Rio está vivendo um momento importante e desafiador. Eu comecei o dia hoje no Comando Militar do Leste. Eu fui convidado para receber uma homenagem no Comando Militar do Leste. E vi o trabalho que as 3 forças militares estão fazendo para trabalhar a garantia de segurança junto com as outras forças aqui no Rio de Janeiro. Um trabalho extremamente complexo e desafiador. Eu quero falar aqui como brasileiro. Eu estou na torcida pelo Rio. Eu estou na torcida pelo Rio. Para que esse evento que é um dos maiores do planeta, ocorra e tenha um transcurso tranquilo e em paz, né? Eu estou nessa torcida. Acho que não adianta a gente ser engenheiro de obra pronta. Aliás, engenheiro de obra pronta esse país tem demais. Não adianta dizer que se a decisão lá atrás fosse essa ou aquela. A realidade é essa. Nós temos que trabalhar com os meios e com os modos que nós temos à nossa disposição. E fazer o melhor para receber bem. Nós temos desafios que não estão aqui dentro do nosso país. Nós temos desafios que são planetários. Eles precisam ser precificados. Por que colocar no colo da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro problemas que não estão no alcance nem da cidade, nem da região metropolitana, nem do governo do Rio de Janeiro? Gente, o mundo está mudado. Está mudado, está mudando, e essa mudança não é lenta, ela é muito veloz. O humano, com a sua inteligência, produziu transformações em termos de tecnologia, que são, eu vou copiar um pouquinho o nosso presidente Obama, que são ao mesmo tempo extraordinárias e ao mesmo tempo assustadoras. Ao mesmo tempo que esse mundo conectado que nós estamos vivendo, ele nos permite
melhorar de uma forma absolutamente ampla o acesso ao conhecimento e ao saber, que é o maior patrimônio que nós podemos legar a um jovem e às futuras gerações. Hoje nós podemos disponibilizar o conhecimento em rede, podemos fazer a educação avançar à distância, e isso é sensacional, gente. Nós não temos dimensão ainda do tamanho dessa revolução no planeta. Essa mesma rede que leva saber, que leva conhecimento, que leva cultura, também possibilita a construção de redes ligadas ao terrorismo e também permite, no formato de desenvolvimento do planeta, mais concentração de renda, mais exclusão social. É a mesma tecnologia, mas a mesma tecnologia que permite coisas maravilhosas e aí sim horrorosas, essas horrorosas. E essas coisas nada tem a ver com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nada tem a ver com a região metropolitana, nada tem a ver com o governo do Rio de Janeiro. Essas coisas estão muito acima da nossa convivência. É claro que nós planetários vamos ter que cuidar disso. Não é isso, Luiz Eduardo? Nós planetários vamos ter que cuidar disso. No mundo que você tem um enorme vazio de liderança. Você olha o mundo, hoje enxerga Obama, hoje enxerga o Papa Francisco, mas enxerga muito pouco além disso. Eu vejo muita gente dizer assim, o Brasil está com vazio de liderança. Não é o Brasil não, gente. O planeta está com vazio de liderança. Então assim, o Rio tem uma oportunidade, tem um desafio. Dentro desse desafio tem coisas que não estão ao nosso alcance. Se tivesse ao nosso alcance, nós não teríamos assistido ontem na França o que nós assistimos e que só faz entristecer a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso coração, não é isso? Então assim, vou terminar minha segunda parte aqui, que eu vou para a terceira e última. Eu estou na torcida pelo Rio. Se o Rio der certo, ajuda a tirar o país dessa encrenca que o país entrou nos últimos anos. E vou falar dessa encrenca por último. Gente, nós estamos vivendo um quadro que não é limão não, é limão azedo. Eu não sei como, mas nós vamos ter que arranjar um jeito de fazer uma limonada desse trem. Trem é coisa de mineiro, mas eu sou capixaba que nasci na divisa lá com Minas Gerais. Posso falar trem, Murilo, umas 2 vezes, pelo menos, por semana, né? Nós vamos ter que arranjar um jeito de fazer uma limonada desse limão. E aí, gente, eu queria terminar dizendo assim, com clareza, assim, nós não estamos com problema, não. Nós estamos literalmente na beirada do barranco. Ou nós, brasileiros, temos consciência que o nosso país está quebrado, e paramos de dar voltinha e entendemos que nós estamos como a Grécia esteve há algum tempinho atrás aí, na beiradinha do barranco. Ou nós vamos flertar aí de uma maneira um pouco definitiva com as piores práticas e com as piores experiências de vizinhos latino-americanos nossos. Eu acho que está na hora da gente, sabendo da situação que está o país, fazer um debate claro e honesto com a população do nosso estado, do nosso país. E é isso que eu termino, Paulo, dizendo a vocês. Eu acho que liderança somos todos nós. O que nos diferencia é quem vai exercer a responsabilidade de liderar e quem não vai exercer e ficar esperando que as coisas aconteçam por combustão espontânea. Eu conclamo, se puder, se não puder, convido para que todos exerçam a responsabilidade de liderar esse país de novo, numa direção correta, numa agenda correta,
que tire o país dessa encrenca e recoloque esse país no rumo do crescimento, da geração de empregos. Nós estamos com mais de 11 milhões de irmãos nossos desempregados. Isso é dramático para famílias que melhoraram a renda nos últimos anos, perderam o que ganharam e perderam além do que ganharam nos últimos anos. Quer dizer, nós precisamos liderar esse país numa agenda correta. Não adianta, não tem atalho. Não tem atalho numa situação dessa. Nós vamos ter que olhar no branco do olho da realidade, sabe? E tratar dos problemas que nós já deveríamos ter tratados há 10 anos atrás, há 15 anos. Vamos ser sinceros, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, gente, idade mínima na Previdência, perdeu no Congresso Nacional por um voto. Aliás, um voto de um parlamentar que errou o voto. Isso já faz tempo, sabe? Ou a gente discute isso abertamente, ou nós não tiramos o país dessa encrenca. Aumentar imposto, isso não é caminho. Vou voltar a dizer, aumentar imposto não é caminho. A carga tributária no país é alta. O problema é que ela é alta e injusta. Ela é alta e é injusta, porque é mal distribuída. Paga mais, infelizmente, no nosso país quem menos ganha e menos tem. O que nós vamos precisar fazer em algum momento é dar justiça a essa carga tributária. Injetar justiça tributária na própria. Mas aumentar a carga tributária, isso não é caminho. Esse é o caminho que nós fizemos nos últimos 10, 15 anos. Nós tínhamos uma carga tributária de 25, 26% do PIB. Estamos em 35, 36% do PIB. Isso não é mais caminho. Não é na receita que nós vamos consertar esse país, não. É na despesa do setor público. É na despesa do setor público. E olhar para dentro, o que aconteceu com as folhas de pagamento dos governos estaduais, das prefeituras, do governo da União? O que aconteceu com isso? É simples, não precisa ser economista como eu sou, é só olhar os números. Houve um crescimento que nada tinha a ver nem com o crescimento da economia, nem com o crescimento da receita, que é um subproduto do próprio dinamismo da economia. Então, assim, minha proposta é essa, Paulo, sabe? Agradecendo estar aqui, agradecendo ver essa apresentação da Eduarda, bacana que eu vi aqui, de um trabalho bonito, sabe? Minha visão é essa: nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de liderar, conversar francamente com a sociedade, com o nosso povo, e percorrer de novo uma agenda de reformas estruturantes que coloque o país de volta em cima do trilho, na direção certa do progresso, da prosperidade, do crescimento que não seja voo de galinha novamente, porque não adianta fazer um crescimento voo de galinha a mais na história econômica do nosso país. Nós precisamos de um crescimento sustentável, nós precisamos de um crescimento voo de águia, sustentável, com base. Para isso nós precisamos reorganizar as contas públicas nacionais, e não tem jeito, ou faz isso, ou flerta com coisa muito pior do que nós já estamos, e eu acho que não é caminho. Nós estamos na beirada do barranco. Os gregos estiveram na beirada do barranco também. Eles falavam que não iam reformar, eles falavam que não iam abrir mão daquela montoeira de privilégio que os gregos criaram ao longo do tempo. Os próprios gregos que nos inspiraram tanto na filosofia, no conhecimento humano, na invenção da política, que é essa ferramenta que transformou a caminhada civilizatória, aliás, que transformou um conflito paralisante num conflito transformador. Isso é a força da política, né? Ferramenta transformadora, que ajuda a caminhada civilizatória. Os gregos, que tinham nos ensinado tanto, mostraram que não sabiam uma coisa: cuidar de dinheiro, administrar, gerenciar contas públicas. Instituíram uma montoeira de privilégios, quebraram o país, mas tiveram que fazer eles próprios, inclusive liderado por uma força de esquerda, tiveram que fazer eles próprios 3 tranches de reformas estruturantes para reorganizar as contas e o rumo do país.
Isso é inspiração para a gente. Nós estamos igual a eles, na beiradinha do barranco. Vou repetir isso aí. É o exercício responsável de liderança que esse país cobra da gente. E que no que depender dos capixabas, nós somos um estado pequenininho, território pequeno, população pequena, mas no que depender dos capixabas, a gente vai pagar em muqueca capixaba quem entrar na boa luta para consertar esse país. Muito obrigado.